Bom dia, pessoal. Me chamo Aladion, eu sou o coordenador de atendimento e hoje, junto com a Caroline, vamos compartilhar a movimentação em relação à emissão de nota. Bom dia, meu nome é Caroline e sou analista de suporte da área comercial. Então, vamos lá. Então, pessoal, hoje o nosso webinar é justamente para descomplicar a movimentação de faturamento, emissão de nota dentro do sistema Evolutize, onde a gente vai estar abordando os tipos, as regras e o funcionamento disso na prática dentro do sistema, tá? Para dar uma contextualizada, entender os diferentes tipos de emissão e aplicar corretamente as regras fiscais é essencial para evitar erros, retrabalho e penalidades. Então, hoje vamos descomplicar esse processo, mostrando na prática como tratar as situações comuns, como devolução, estorno, remessa, retorno e demais particularidades, tá? Principal ponto que a gente vem sofrendo nas movimentações ali que o pessoal também tem dificuldade. Diferença entre devolução e estorno. Devolução envolve o retorno físico da mercadoria ao fornecedor, emissão de nota fiscal de devolução, ajuste de tributos. Exemplo, impacta diretamente na movimentação de estoque. Normalmente utilizada a CFOP 1202 interna, 2202 interestadual. Exemplo, devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Então, a devolução é quando tem a circulação da mercadoria do produto. Então, ele saiu da empresa. Estorno. Quando não há movimentação física de mercadoria, mas sim o objetivo é a anulação ou ajuste fiscal, como impostos casa de maneira incorreta. Utiliza CFOPs específicas, o 949 ou 249. Então, é mais voltado para anular uma operação, então a mercadoria não saiu da empresa. A CFOP de estorno normalmente é o código que representa a operação inversa. Então, por exemplo, se a venda foi na CFOP 5 ou 6, o início, o estorno usará a CFOP de compra que começa com 1 ou 2. Mesma situação voltadas para as CSTs. 0,90 quando a empresa compra com restituição de imposto, 0,20 em devolução com ST, substituição tributária, a tributada integralmente, ou a 99, que é a mais comum para estorno quando não houver a restituição de imposto, tá? Então, muito importante, devolução, mercadoria saiu da empresa e precisa retornar. Estorno é para você anular a movimentação, porque teve algum impeditivo, foi feito errado, com os impostos errados, passou o prazo legal de cancelamento, então eu preciso fazer o estorno da movimentação. Outros tipos que a gente tem: nota de retorno de remessa, é a nota fiscal emitida para registrar o retorno de uma mercadoria que havia sido remetida anteriormente sem a intenção de venda definitiva. Então, alguns exemplos é o retorno de mercadoria enviado para conserto, demonstração, exposição ou ainda locação, tá? Temos também a questão da complementação de imposto, que é emitido quando há necessidade de complementar tributos destacados em uma nota fiscal anterior, por erro de cálculo ou ainda alteração de legislação. Algum exemplo é quando o ICMS foi calculado com alíquota errada. Complemento de preço, usada para corrigir o valor da operação comercial, valor do item. Quando o preço da mercadoria foi informado incorretamente em original ou ainda tem que fazer uma complementação. Um exemplo de uso: alteração de valor produto após a negociação. Então, vamos avaliar agora como que funciona esse fluxo operacional. Questão de tipo de movimento, cadastro CST e CFOP, nas situações que a gente destacou aí. Então, pessoal, como a Ladião explicou ali a parte das diferenças de notas, essas são as principais situações que a gente tem aqui no sistema, né? Quando a gente está no atendimento. As movimentações que têm as principais dúvidas seria a diferença de devolução e estorno, a parte de complemento, a parte de
fazer nota de retorno em remessa. A gente também tem alguns clientes, algumas pessoas que têm dúvidas na parte de retorno de remessa. Tudo bem que vai ser uma devolução, né? Você vai devolver a mercadoria que você mandou como remessa, mas ela não é feita pelo ícone de devolução que a gente tem aqui na nossa tela da nota de saída. A gente tem o ícone para devolução e o ícone para fazer o estorno de nota. Mas quando se trata de retorno de remessa, normalmente está configurado para quando você faz o envio da remessa, lá no tipo de movimento, está configurado para criar controle. Até vou estar demonstrando aqui, já que eu entrei no mérito, o tipo de movimento. Quando ele está para criar controle, ele vai estar configurado. Que nem no caso, eu recebi uma entrada para industrialização. Então, eu vou dar entrada no meu tipo de movimento aqui que a gente tem configurado, que seria, nesse caso, o 146. Ele vai estar configurado o tipo de remessa, então o terceiro remete para eu industrializar, então eu vou estar fazendo beneficiamento dessa mercadoria para um terceiro. Aí vai da configuração da empresa, se quer que seja financeiro e movimento estoque, normalmente é movimentado estoque, né? E aqui embaixo, na parte de cadastro de controle de tipo de movimento, tem a opção de criar controle ou baixar. Nesse caso, como está entrando mercadoria, a gente cadastra para criar um tipo de controle. Tem que ir lá nos cadastros, né, de tipos de controle, cadastrar os controles para entrada de industrialização, entrada de conserto, daí é sempre cadastrado os tipos e colocado aqui qual é o tipo que você quer que cria. Nesse caso, o cadastro do 3 está como industrialização, vai dar entrada na nota com esse tipo de movimento, vai criar o controle. A partir do momento que eu vou estar retornando essa mercadoria de industrialização para o meu fornecedor lá, eu vou ter que ter um tipo de movimento cadastrado para daí baixar esse controle que eu criei com a entrada. Então, daí eu vou estar fazendo o retorno da mercadoria e dele vai ter que estar cadastrado também o mesmo tipo de remessa, terceiro remete para eu industrializar, porque daí veio lá na entrada, então veio com esse tipo de remessa, a saída tem que estar com o mesmo tipo de remessa. E aqui embaixo, no mesmo campo, vai ter como baixar o controle. Então, nesse caso, o tipo de movimento 146 que a gente tinha configurado, ele estava para criar o controle 3. Então, o tipo de movimento 17 que a gente tem do retorno, ele vai estar para baixar o controle 3, que seria nesse caso, né? E o tipo de movimento, daí, como a gente já explicou outras vezes também, só para repassar como ele funciona, aqui no cadastro filial, a gente vai cadastrar ele por filial, como ele vai se comportar, e na aba impostos também a gente cadastra quais os impostos vão estar buscando para essa operação e se ele vai ser por regra ou por XML. Na parte da saída, normalmente sempre vai ser por regra, porque o XML ele se adequa na parte da entrada, né? Então, tu vai estar entrando ou manualmente ou manualmente a nota, daí seria por regra. A partir do momento que tu está importando o XML, ele vai pegar a regra de imposto por XML ou por regra. Aí fica a caráter da decisão da empresa. A parte de CST também eu vou estar demonstrando mais para frente na parte da devolução. Eu vou estar demonstrando aqui para vocês como fazer a parte das emissões de nota. Eu deixei separado alguns tipos já feitos e alguns para estar fazendo e demonstrando para vocês. Eu vou estar demonstrando como emitir nota de saída por pedido de venda, como emitir essa parte do controle, como fazer a devolução, como fazer o estorno, a parte do complemento de imposto e a parte do complemento de preço. A parte da venda, o que ela pode ser feita? Pode ser feita manualmente, vem aqui no botão de inserir a nota manualmente com os dados do cliente, o tipo de movimento, condição de pagamento, produto, essas informações, aí vai ser tudo manualmente. Porém, para facilitar o serviço também, tem a parte de emitir por pedido de venda e essa parte por controle também. Que daí facilita, porque a partir do momento que você tem o pedido de venda feito, você vem aqui neste ícone
de gerar nota por pedido ou controle, e você consegue fazer a criação da nota a partir dos dados do pedido de venda. Eu tenho um aqui de exemplo para demonstrar para vocês, pedido de venda já digitado. A partir do momento que eu venho nesse campo, número do item, e boto o código do pedido de venda, o número do pedido de venda, e dou um pesquisar, ele vai trazer o pedido que eu digitei, o pedido de venda lá na tela do pedido, e vai deixar eu faturar essa nota. Então, eu vou confirmar que eu quero gerar essa nota. Aqui vai trazer as informações que estão lá no pedido de venda. Então, eu fiz esse pedido de venda com o tipo de movimento 501, com a condição de pagamento à vista. As informações de transporte não tinha, então não puxou, mas se caso tiver lá no pedido, vai puxar. Aqui eu dou um gerar nota fiscal. Então, a partir do momento que eu clico aqui em gerar nota, ele vai estar gerando a minha nota com base nos dados do pedido de venda. Ao entrar na nota, a gente consegue confirmar as informações. O meu cliente, o meu tipo de movimento, a série utilizada, a condição de pagamento, as informações do banco, verificar se o item buscou corretamente, se veio todas as quantidades certas, o valor correto. Na aba dos impostos também consigo verificar quais impostos buscou. Dá para verificar aqui na aba dos impostos ou lá por fora na prancheta fiscal, que a gente, como sempre aconselha estar verificando, porque daí tem maiores informações. Aqui vem o produto e vem os impostos aqui destacando qual CST buscou, qual foi a regra que pegou, qual CPP pegou em cada regra de imposto, o valor de cada um. A partir disso, no momento que está tudo conferido, confirmado, conferir, o meu cliente está certo, está tudo correto, os impostos estão corretos, esse é o produto que eu quero vender, está tudo certo. Então, eu venho e confirmo a nota. E a partir do momento que eu confirmo a nota, eu posso estar enviando ela para o Cefaz, para a Receita. Aqui está concluída com sucesso. A partir do momento que concluiu com sucesso, eu posso estar autorizando a nota. Então, esse foi um exemplo de como emitir nota através de pedido de venda, que a gente vai utilizar esse quarto ícone aqui da nossa tela da nota de saída. Ele serve também para gerar as notas por controle. Eu até já tinha feito uma, mas a gente pode fazer outra. A partir do momento que eu venho aqui também e digito o número do controle, se eu pegar o meu cliente lá fora, eu não sei o número do meu controle, eu sei o meu cliente, que eu tenho que estar retornando o controle, mas eu não sei o número do controle agora de bate-pronto. Então, eu venho aqui, seleciono o cliente e boto controle, dou um pesquisar. Daí ele vai aparecer os controles que estão disponíveis para mim estar fazendo a geração de nota. Então, a partir do momento que eu boto o tipo aqui, eu consigo selecionar e emitir a nota. Como nesse caso, digamos que eu não sei o número do controle, eu boto o meu cliente e boto o tipo controle. Então, vai aparecer todos os controles que eu tenho ainda pendente para fazer o retorno da mercadoria, e daí eu seleciono qual deveria ser e dou um confirmar também. Esse daí seria a parte do retorno da industrialização, que eu havia comentado. A gente tem que fazer sempre para, não sempre, mas a configuração que a gente aconselha fazer no sistema é essa parte de criação e baixa de controle, porque facilita a parte do retorno. A partir do momento que eu dei a entrada na mercadoria, cria controle, eu vou dar saída, eu vou baixar a nota por controle. Assim fica um vínculo da nota que entrou com a nota que vai sair. Então, eu já sei o produto que entrou daquele fornecedor, naquela nota, vai baixar com essa nota aqui. Até porque, né, Caroline, vale lembrar que essa movimentação normalmente é estoque de terceiros, né? Então, para depois não passar um período e acabar se caracterizando como estoque próprio, né? Entrou 5 unidades do terceiro, precisa sair 5 unidades do terceiro também. Lembrando que a gente também tem a questão dos tipos de controle de remessa, que a gente define no tipo de movimento. Então, como a Carol colocou, nem todos estão obrigados a essa questão de controle
via remessa, mas principalmente os processos de industrialização se faz necessários controles por causa da movimentação de estoque de terceiros, que não é da titularidade da empresa, e também ainda a gente tem a opção já de fazer a nota conjugada, né? Onde a gente consegue botar para geral financeiro junto com a movimentação de terceiro, né? Vai sair aquele estoque que entrou da movimentação de remessa do meu terceiro, faço o processo de industrialização, né? E vou estar agregando o meu material ou ainda a cobrança só do meu serviço e retornando na mesma nota. A gente tem essa opção também. Exatamente. Aí, a partir do momento que eu selecionei tudo aqui, eu vou lá e gero minha nota também, igual eu fiz tipo de movimento para dar baixa, se não informar, ele não deixa gerar, né? Então, informa o tipo de movimento para baixar o controle e ele vai gerar minha nota. Como eu sei a parte de controle? Temos uma tela aqui chamada Move Controle, onde fica a geração dos controles feitos. Então, a partir do momento que eu também coloco o meu cliente aqui e pesquiso a parte das movimentações de controle, tanto o que eu já fiz e os que estão baixados, tem um já baixado e tem um pendente. O baixado foi o que eu fiz de teste ontem para deixar uma nota demonstrando para vocês. E o de hoje eu deixei ele ali pendente para a gente fazer a nota. Como eu vou consultar se ele baixou ou não? A partir do momento que eu gerei a nota, ela está aqui ainda lançada. Então, o meu controle aqui ainda está pendente. A partir do momento que eu confirmar essa nota, que eu fiz pelo controle, o controle ele vai mudar o status para baixado e ele vai consumir o saldo. Um erro bom. Esse erro acontece, não é um erro, na verdade, é só uma falta de cadastro dentro do sistema. O Aladion, como eu estou no usuário dele, ele não está cadastrado no almoxarifado 1. Normalmente, isso precisa estar cadastrado para o cliente estar conseguindo fazer a confirmação da nota. Então, a gente vai vir aqui e vamos cadastrar o Aladion nessa tela. Este almoxarifado. No almoxarifado 1, a gente vai editar, vai vir em usuários, vamos vir aqui e colocar o usuário do Aladion. Isso aí já justamente acontece, né? Para inibir a questão de erro, né? A gente já vincula a pessoa com o almoxarifado para não acontecer dela baixar estoque de um que não deve, né? Então é uma validação muito importante ter. A nota concluiu. A partir do momento que a nota concluiu, o meu controle vai mudar para baixado. Ele muda para baixado e dentro do controle vai ter as informações. O número do controle, o tipo dele, como ele foi feito, nesse caso entrou, então ele veio de uma nota de entrada, então aqui vai estar da onde que ele está vindo. Aqui as informações do fornecedor que me mandou a mercadoria, essas informações da nota, aqui vai estar as informações do produto e aqui vai ter quantidade que entrou, a quantidade que baixou e o saldo. Nesse caso, como eu retornei a mercadoria inteira, a quantidade baixada ficou total e o saldo não tem nada. E aqui fica a informação da nota que fez a baixa desse controle. Então, aqui nessa aba das baixas, toda vez que tiver uma movimentação que baixou o controle ou modificou esse controle, vai ficar os registros das notas aqui. A partir da venda que daria para fazer por inserção ou por pedido de venda, seria as demonstrações. A demonstração por controle seria a respeito desses de industrialização, conserto, bonificações daria para fazer também, caso a empresa queria controlar controle. A parte de devolução, como fazer a devolução? Eu tenho a minha nota de venda, o cliente, às vezes eu vou ter que fazer a minha devolução da venda, ou às vezes o fornecedor vai fazer. No caso, eu vendi para o meu cliente e o cliente, se não quer a mercadoria, ele teria que devolver.
Se caso ele faz a recusa da nota e a mercadoria circulou, eu vou ter que fazer a devolução dessa venda, porque ele recusou a mercadoria, ele se recusou a ficar com a mercadoria, ele fez o manifesto lá da recusa, então ele não tem mais a obrigatoriedade de fazer a devolução. Isso cai para quem emitiu a nota. Por isso que, nesse caso, às vezes, quem fez a venda tem que fazer a própria devolução dessa venda. Então, ao fazer a devolução dessa venda, você vai selecionar a nota que você deseja. Deixa eu só filtrar as notas que eu tenho com o tipo de movimento de venda aqui. Então, eu vou selecionar a nota que eu desejo para fazer a devolução. Vou vir no ícone de devolução. A partir do momento que eu seleciono a nota que eu vou devolver, aqui em cima, esses dados automaticamente se preenchem sozinho. Se caso eu vir diretamente no ícone de devolução, que eu posso fazer, não tem informação nenhuma aqui em cima. Esses dados aqui são dos dados da nota que vai ser devolvida. Então, a partir do momento que eu não seleciono, eu tenho que preencher automaticamente todas as informações. Tem que preencher qual cliente que eu vou estar devolvendo, qual é o tipo de movimento da nota de origem, então, é o tipo de movimento da venda, o produto que eu vou estar querendo devolver, o número da nota e se ela é saída ou se ela é do tipo entrada. Quando tem a parte da devolução de compra, a gente não tem como selecionar a nota que está lá na tela da nota de entrada, então eu venho diretamente pelo ícone de devolução e boto as informações da nota de compra, e aqui embaixo vai ser o tipo de movimento da devolução. Nesse caso, como eu já tenho a nota aqui e eu vou fazer a devolução da venda, eu seleciono ela, venho no ícone de devolução, já vem preenchido, já vem os itens que eu tenho dentro da minha nota e eu vou fazer a devolução. A devolução pode ser tanto total quanto parcial. Eu posso devolver todos os itens, ou eu posso devolver somente um item, ou devolver os dois itens com quantidades diferentes. Aqui eu vendi com 10 e vendi com 5 esse produto, mas eu vou devolver só um desse e só um desse. Então a nota ficaria parcial. Eu seleciono aqui os itens que eu quero devolver e coloco o meu tipo de movimento configurado para devolução. Então, aqui em cima vai ficar todas as informações da nota de origem e aqui a nota que vai gerar com o meu tipo de movimento de devolução. Eu boto a condição de pagamento que eu quero que gere essa nota e se eu quero que copie o frete da nota de origem ou não leve frete. Tem a opção de levar sem informação do frete também. Então, eu vou selecionar os meus itens e gerar minha devolução. Aqui ele tem parametrizado para obrigar uma justificativa do porquê estou fazendo essa devolução. Então, no campo de justificativa, vou ter que informar o porquê que eu vou estar fazendo essa devolução. E vou conseguir gerar a minha nota. Tem um detalhe bem importante na parte da devolução, sobre as regras de imposto. Você pode estar configurado para pegar a regra de imposto igual à nota de origem, ou você pode ter configurado para pegar a regra de imposto por regra normal. Então, isso é uma parametrização que vai de acordo com a empresa, se ela quer que pegue igual à nota de origem ou ela quer que pegue novas regras. Nesse caso aqui, eu fiz a devolução dessa nota, ela já ficou com a legenda de devolução total, porque eu devolvi todos os itens com quantidade total e gerou a minha nota. Deixa eu filtrar aqui novamente pelo cliente. Então, essa minha nota 91 aqui gerou a devolução aqui em cima. A partir do momento que ainda não tenho ela confirmada, ela não consumiu a numeração, então ela fica zerada. Mas eu posso consultar que foi essa que eu fiz da devolução pelo tipo de movimento. Usei o tipo de movimento 69 para devolução, eu vou confirmar a minha nota, e daí vai estar gerada a minha nota de devolução. Aqui eu consigo, na prancheta fiscal, consultar. Fiz essa nota de devolução, mas eu não lembro qual nota que eu devolvi. Aqui na prancheta a gente tem uma aba chamada devolução também. A partir disso fica a nota de referência. Então, a nota
14.2100 foi oriunda da devolução da 14.2091. Então, a nota de origem é essa 2091 e a 2100 foi o que eu acabei gerando para a devolução. Se eu clicar nessa consulta fiscal aqui, ele vai abrir a minha nota de origem. Então, vai abrir a nota da venda. Fiz a venda para o cliente aqui, Evolutize, e fiz a devolução. Então, a partir do momento que eu entro na prancheta fiscal e vou dentro dessa aba devolução, tanto dentro da venda quanto dentro da devolução, essa aba vai estar ativa aqui e a partir do momento que eu clico aqui nessa prancheta fiscal, ele vai abrir a nota de referência. A parte do imposto, como ele vai estar caracterizado? A minha nota de devolução pegou essas regras aqui. Deixa eu abrir novamente a nota de venda. A nota de venda pegou a regra 5, regra 18 e regra 19. A nota de devolução não pegou as mesmas regras. Então, quer dizer que a minha configuração está para pegar regras de impostos de acordo com a operação. Essa operação é de entrada porque eu devolvi uma venda. A venda é caracterizada saída porque vai sair do meu estoque e eu vendi aquela mercadoria. A partir do momento que eu tenho que fazer uma devolução de uma nota de saída, de venda, eu tenho que fazer a operação contrária, eu tenho que entrar com essa mercadoria no meu estoque novamente, então ela vai ficar do tipo entrada, e nesse caso pegou regras de entradas. Como eu estou verificando o porquê que vai pegar regra de imposto da origem ou regra de imposto normal? Nos parâmetros da nota fiscal, vai ter uma configuração mais embaixo no campo de devolução. Aqui nas informações de devolução, vai ter calcula imposto na devolução. O que ele vai fazer? A partir do momento que ele está selecionado, ele vai fazer pegar regras, que nem nesse caso. Eu fiz a minha devolução, ele pegou regras do tipo entrada. Então, ele pegou regras configuradas para o tipo de movimento de devolução, com o tipo de movimento de entrada, com essa CFOP. A partir do momento que eu faço uma nota que esse parâmetro aqui não está marcado, ele vai pegar as mesmas regras de imposto da nota de origem. Então, no caso, se eu fizer uma devolução dessa venda aqui e não tiver marcado, ele vai pegar essas mesmas regras, esses mesmos impostos, e daí, em parte de CFOP, ele é cadastrado dentro da CFOP de origem. A minha CFOP de origem é a venda, é a 5101. Então, no cadastro da CFOP, na FIS-CFOP, vai ter o cadastro das CFOPs de contrapartida. Se eu vendi na 501 e vou devolver, no campo de CFOP de contrapartida do CFOP de devolução, eu vou botar a CFOP de devolução. Se caso eu tivesse feito um estorno daquela nota, ela pegaria essa CFOP cadastrada aqui. Normalmente, sempre tem que estar cadastrado aqui a operação. Na devolução seria isso, a parte de fazer ela, de pegar imposto. A parte de CSTs também seria a mesma ideia da CFOP. Quando a CFOP de venda ou quanto a CFOP de entrada, elas sempre têm a CFOP de contrapartida aqui embaixo. Então, a CST trabalha na mesma ideia. Se eu tenho a CST na nota de venda, do ICMS na 00 tributada, eu tenho que ter a CST de contrapartida para o ICMS também para devolução ou para os estornos, caso venha fazer a nota. Então, a partir do momento que tem a configuração aqui, eu tenho que ter configurado também a CFP e a CST de contrapartida para todos os impostos, não somente para o ICMS. Então, todos os impostos envolvidos na minha operação, eu tenho que ter essa configuração. Tanto a CST quanto a CFOP, eu tenho que estar configuradas de contrapartida aqui para buscar corretamente no momento que eu estou fazendo a operação. Agora, a parte de fazer um estorno de nota. Eu vou selecionar também uma venda. No caso, essa nota aqui não circulou, a mercadoria não saiu da minha empresa, passou o prazo de eu fazer o cancelamento e eu vou ter que fazer o estorno dessa operação. Eu posso fazer com a CFOP inversa. Então, eu vendi na 501, então eu daria entrada na 101, porém tem a CFOP que podemos usar para essas
particularidades de estorno de operação, que seria 1949 e 2949. Então, sempre fica a caráter da empresa. Eu informo ela que ela pode fazer tanto na CPP inversa, quanto na CPP que tem já para fazer a parte do estorno. Aqui também seria na mesma lógica da devolução. Eu seleciono a nota que eu quero fazer o estorno, venho no ícone de estorno. Aqui o processo. Ah, tá. A parte do estorno ela só vai deixar eu fazer quando eu tiver uma nota autorizada. Aqui eu não vou conseguir autorizar essa nota, porque o que que acontece? Só para demonstrar para vocês também. Aqui a gente já tem configurado os impostos novos, a partir do momento que eu tenho a nota configurada, eu não vou conseguir autorizar ela com esses impostos novos ainda no mês 9, né? Somente a partir do 1/10. Eu vou pegar um outro cliente que eu tenho aqui, já deixei lançado uma nota, que eu deixei autorizada também, só para demonstrar para vocês como fazer uma nota de estorno. E é muito importante a gente sempre se dar conta, né, desses pontos que a Caroline colocou. Quando que ela está dando uma olhadinha ali na nota, a gente sempre precisa lembrar da movimentação. Quando tem a questão do ícone, né, se a gente passar o cursor em cima da movimentação, a gente consegue estar avaliando a questão da nomenclatura dele, tá? Então é muito importante sempre lembrar que cada botão vai ter a finalidade, né? Então, tem um específico para devolução, lembrando do parâmetro da nota, né? Se eu quero que seja o espelho da movimentação da nota fiscal de origem, se eu quero que seja a movimentação que eu escrituro, então eu tenho que configurar a nota, se eu vou ter a movimentação de cancelar o meu documento desde que eu esteja dentro do prazo legal para executar essa movimentação, ou até mesmo inutilizar a nota, né? E não esquecer que quando eu não tenho a circulação, passou o prazo legal, eu preciso executar o estorno. Circulou, vou ter que fazer a movimentação de devolução. Aqui localizei a nota, ela está no comecinho do mês, por isso que eu não estava achando. Aqui, a partir do momento que eu tenho uma nota autorizada, eu consigo fazer a parte do estorno. Eu vou vir aqui e a parte do estorno ela é um pouco mais simples que a parte da devolução, porque eu só vou selecionar o tipo de movimento e a condição de pagamento e já vai gerar a nota. Então, eu tenho que ter um tipo de movimento configurado para a parte de estorno, de nota fiscal não cancelada no prazo legal, e botar o tipo de a condição de pagamento. Aqui eu posso informar uma nova condição de pagamento e, se caso eu não colocar nada, ele vai puxar da nota de origem, então da nota que eu estou estornando. Aqui eu também boto uma justificativa, estorno de NFE não cancelada no prazo legal, e gera a minha nota de estorno. Aqui está gerada a minha nota de estorno, que eu estornei a venda. No caso, ela ficaria aqui na mesma aba de devolução, mas a parte de devolução e estorno, querendo ou não, é para anular a operação. A gente usou a mesma aba para ficar o vínculo. Então, a nota de estorno aqui está estornando essa nota que eu fiz no dia 5/9, passou o prazo do cancelamento, então eu fiz o estorno agora no dia 17/9. Está aqui gerada. Aqui também fica a parte do cadastro dos impostos. Nesse caso, fez pegar somente o ICMS e o IPI, porque como eu tenho configurado lá na parte de devolução, no parâmetro do cálculo do imposto da devolução, ele está marcado, então ele vai fazer pegar a regra. Aqui a gente também pode avaliar que aqui pegou uma CFP e aqui pegou outra. Nesse caso, eu não vou conseguir confirmar essa nota, porque os impostos, mesmo o mesmo produto está com impostos com CFPs diferentes. A mesma nota pode ter itens com CFPs diferentes, porém o mesmo item não pode ter CFPs diferentes, ele tem que estar igual.
Nesse caso, eu posso ajustar a CFP do ICMS como é ela, que está inválida, ela está incorreta. Eu posso ajustar ela diretamente na regra e botar para recalcular imposto, ou quando eu quero já liberar essa nota, não estou com tempo, ou eu não tenho acesso à tela de regra de imposto, que normalmente temos a parte de regra de imposto localizada para os usuários da contabilidade, usuários da parte fiscal. Então, não é o mesmo usuário que está fazendo a nota que tem acesso para estar mexendo em regra. Nesse caso, a gente tem aqui, quando a nota ainda não está confirmada, ela está só na situação de lançada, tem a opção de estar editando o imposto direto aqui pela prancheta. Então, eu venho aqui, edito o ICMS e vou botar a CFP correta, que seria 1949. Confirmo, ele fica a alteração aqui. Como ele puxou errado, lá dentro da regra 53, ele não mudou automaticamente para um 949. Ele mudou somente para essa nota que eu acabei de estar gerando. Se eu quero que futuramente já fique corrigido, então eu teria que entrar dentro da regra 53 e alterar a CPUP dela. Ou, se caso não deveria ter sido essa regra que deveria estar pegando nessa nota, eu tenho que entrar dentro do cadastro das regras, verificar a filtragem, verificar toda a parte da parametrização da regra e está alterando de acordo com a minha operação. Temos a parte de complemento de preço e complemento de imposto. A nota eu já deixei ela aqui digitada para estar demonstrando para vocês como seria uma nota de complemento de imposto. A nota 96 deixei aqui digitada. A partir do momento que eu vou fazer um complemento de imposto, eu tenho que fazer ela manualmente. Então, eu tenho que vir aqui e inserir todos os dados, conforme a nota que eu vou estar complementando. Então, eu deixei ela aqui totalmente digitada. As informações vai ser igual à nota de origem. O mesmo cliente, as mesmas informações. Somente o tipo de movimento vai ser diferente, porque tem que ter um tipo de movimento configurado para complemento de imposto. O cadastro dele vai ser um pouco mais simples do que os normais. Eu vou ter cadastrado um tipo de movimento para cada complemento de imposto que eu vou fazer. A parte de complementação de imposto atualmente que a gente tem é ICMS e IPI. PIS e COFINS a gente não tem complementação de imposto porque não existe a parte de complementar esses tipos de impostos. Você vai complementar o ICMS, ICMS-ST e o IPI. Então, no cadastro do meu complemento, eu botei configurado para fazer um complemento do ICMS. Eu acabei emitindo uma nota que, na verdade, foi com o endereço errado, acabou pegando a alíquota de 12% do ICMS e deveria ser 17%. Então, eu venho aqui, configuro um tipo de movimento para complemento do ICMS. Na aba Imposto, eu deixo somente o ICMS configurado para pegar a regra. Aí, nesse caso, vai pegar somente a regra do ICMS, só vai trazer o imposto do ICMS aqui para minha nota, configurado. Aí, a parte de parametrização de complemento. A gente tem que ter parametrizado os tipos de complemento e quando eu vou estar emitindo uma nota, eu tenho que também informar que ela é complementar. A finalidade dela aqui da operação tem que estar informada que ela é complementar e o tipo do complemento, que no meu caso vai ser um complemento do imposto. Ah, mas aonde eu vou então estar cadastrando esses tipos de complemento? A gente tem uma tela de nota complementar. Aqui a gente tem o cadastro das notas complementares. Então, aqui eu venho e cadastro o complemento do imposto, qual imposto que eu quero complementar. A gente tem o complemento do preço também, então eu vou ter que estar cadastrado aqui nessa parte de nota complementar, a parte do complemento de preço também. Se caso vir ter ressarcimento de imposto, transferência de crédito, transferência de débito, a gente tem esses tipos de notas de complemento. Transferência de crédito, débito, complemento de preço, complemento de imposto e ressarcimento de imposto. Então, eu já tenho aqui configurado o meu complemento do ICMS. Aqui eu escolho como o imposto e como eu quero que ele se comporte na parte do XML ali do sistema e da parte do DAN.
Então, aqui eu tenho configurado somente para ele levar base de cálculo, a alíquota e o valor do imposto. Mas aqui é tudo configurado e de acordo com a empresa acha a necessidade de estar levando as demonstrações. Eu posso estar botando para imprimir o valor de outra, se caso tiver. Eu posso estar botando para imprimir o valor total da nota fiscal aqui também, se caso deseja, como funciona. A parte de fazer a nota do complemento seria totalmente manual, a complemento do imposto, né, como eu comentei, e já a complemento de preço, ela tem um ícone que dá para ser feito a geração. Aqui eu já tenho até uma já gerada, ela também vai estar vindo com essas informações, que daí vai ter o complemento de preço aqui. A finalidade dela acaba ficando padrão, mas a parte de complemento ela tem que estar como um complemento de preço para enviar essa informação para o XML e até para você fazer entender que você está fazendo uma nota complementar de uma nota já feita e não uma nova venda. Porque a partir do momento que tu tem configurado aqui o tipo de movimento, se tu não bota aqui embaixo que ela é uma nota de complemento, o Cefaz não vai compreender que seria isso. E ambas as duas notas, elas têm que ter referenciada que nota eu estou complementando. Tanto a complemento de imposto quanto a complemento de preço, tem que ter aqui na aba de referência que nota eu vou estar complementando isso. Então, aqui, automaticamente, quando faz a de complemento de preço, ela já se autorreferencia. A de complemento de imposto, eu vou ter que estar manualmente vindo aqui, quando eu estou digitando a nota, inserindo aqui qual nota eu estou fazendo a parte da complementação. O ícone do complemento de preço que a gente tem aqui, deixa eu pegar uma nota só para demonstrar para vocês como vai ser feito. Eu vou pegar uma nota aqui e vou fazer um complemento de preço. O ícone é esse aqui, gerar nota de complemento de preço. Eu vou selecionar qual a nota que eu fiz, digamos, com o valor incorreto. Eu vendi com o preço abaixo do que deveria. Agora eu vou ter que fazer um complemento. Aqui, novamente, só vamos conseguir fazer o complemento das notas que estão autorizadas. Deixa eu pegar uma autorizada aqui para demonstrar. Vou fazer o complemento de preço. Eu vou vir aqui, vou informar o meu tipo de movimento para complemento de preço. Vou informar também a condição de pagamento, se eu caso queira que seja diferente, ou da nota de origem, ou eu quero que gere uma nota. Aqui vai trazer o valor unitário da minha nota de origem. Então, a nota que eu selecionei para fazer o complemento de preço, eu vendi a R$ 53,09. Mas não deveria ser, deveria ser R$ 55. Eu venho aqui, boto um novo valor unitário e venho nesse ícone aqui para gerar a nota fiscal. Então, a partir do momento, vai estar gerando uma nota fiscal de complemento de preço com um novo valor unitário que deveria estar já na minha nota já feita. Então, aqui gera a nota com o tipo de movimento complementar, já traz a parte do complemento de preço, e aqui automaticamente já vem a nota referenciada que eu selecionei para fazer a parte da complementação. A princípio, seria esses modelos de emissões de notas que a gente deixou separado. Eu deixei separado só para passar uma revisão. A emissão de nota através de pedido de venda, emissão de nota do controle para fazer o retorno e a remessa, a parte de devolução, a parte de estorno, a parte de complemento de preço e a parte de complemento de imposto. Essas seriam algumas ideias de notas que a gente tem aqui e feito demonstrações para vocês. Bem, pessoal, a gente vai deixar aberto ali no chat para algumas perguntinhas, né? Não sei se alguém tem alguma perguntinha ali na nossa movimentação. Vamos abrir aqui o chat, dar uma olhada se o pessoal colocou alguma coisa. Não? Vamos ver aqui. Então tá aberto, né? O pessoal que tem algum questionamento voltado ao que a gente tratou até agora, né? Sempre lembrando a diferença de estorno, devolução, estorno, anulação da operação, devolução quando tem a circulação da mercadoria. Lembrado que a gente precisa sinalizar lá no nosso amigo tipo de movimento, que é a raiz do CNP, a raiz da movimentação da nota, né? Lembrar da CST e da CFOP, a questão se eu quero que sempre seja pega a movimentação da nota fiscal de origem ou eu quero gerar a configuração, né?
na questão da movimentação da emissão própria, ou mesmo a entrada, que é o retorno dessa movimentação, né? Não tendo nenhuma dúvida, então vamos partir para a parte mais legal. A Thalita já repassou para mim ali quem tudo está online, né? Lembrando que somente o pessoal que está online vai ganhar ali a possibilidade de entrar no nosso sorteio. Deixa eu só abrir aqui. Dessa vez a gente não vai fazer com papel, gente. Não vai ter muita graça e emoção como nas outras. Mas a gente vai aqui no sorteador. Já coloquei o nomezinho do pessoal aí que está inscrito, de uma repassada para ver se está todo mundo lá. E aí, Thalita, é só sortear? Então vamos lá, ajuda o tio aqui. Vamos clicar aqui, sortear. Fernanda de Lima. Fernanda de Lima ganhou 1 hora de consultoria, né, por opção da empresa. Então dá uma olhadinha ali, Fê. Os assuntos que tu tem dificuldade ou que você quer participar ou esclarecer na movimentação do sistema, que agora é o teu momento, hein? Conversa lá com o Luiz, né? Conversa ali com o Luiz para escolher a movimentação que queira fazer, né? Junto da agenda, lembrando que há 1 horinha ali do assunto que a empresa escolher. E a gente vai estar avaliando ali um consultor técnico para poder estar apoiando nesse treinamento, nesse esclarecimento de processo. Então, avalie ali a área que você tem interesse, entre em contato ali com o Luiz, né? A Viviane também, que está agora coordenando essa movimentação da parte da consultoria técnica, né? Lembrando que a gente tem aqui o pessoal de suporte técnico sempre disposto a apoiar na questão de dúvidas sobre os processos de movimentação, né? Pessoal, também não esquecer da questão da reforma tributária, dá uma olhada lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, até vou compartilhando aqui a minha tela, o pessoal às vezes não sabe, a gente tem um canal lá no YouTube, justamente onde é que a gente tem todos os nossos webinários gravados, tá? Deixa eu só botar aqui, YouTube. Daí você vem, entra no YouTube, pesquisa lá Evolutize. Evolutize. E automaticamente já vai vir todos os webinários que a gente já fez, né? Então tem toda a parte lá da reforma tributária, que a gente fez também, questão de regra de imposto, fechamento de estoque. É só acompanhar lá, muita gente às vezes não consegue acompanhar em tempo real a nossa movimentação, tá? Então dá uma olhadinha lá, né? Lembrando que para a emissão das notas, o prazo se inicia em janeiro de 2026, mas já está liberado a partir de outubro a emissão com a movimentação do IBS e o CBS. Então, vai ter fornecedor emitindo nota com esses impostos novos, depois vai travar a importação de XML, tá? Então, por favor, avalie a questão da versão do sistema, tá? Então, precisa estar obrigatoriamente na 137.122 para poder estar adequado à movimentação com os impostos de parametrização. Então, a gente tem um webinar disponível, material, né? Então, se você tem dúvida, procure ajuda com antecedência, tá? Muito obrigado, pessoal. Então, não temos mais nenhuma perguntinha. Vamos dar mais uma olhadinha aqui para ver se alguém falou. Ah, só a Fernanda se manifestou, né? Fernanda lá da empresa Atman, parceiro nosso aí. Depois dá uma olhada ali no que você quer escolher de treinamento, tá, Fê? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigada.